E durante a sessão de comemoração dos 90 anos do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes voltou a defender a corte. Segundo o magistrado, o TSE nasceu e segue com o desejo de lutar pela democracia. A vontade de concretizar a democracia e coragem para lutar contra aqueles que não acreditam no Estado democrático de direito. Esta mesma vontade democrática e essa coragem republicana nós temos hoje, presidente, na Justiça Eleitoral brasileira. O trabalho da Justiça Eleitoral é um trabalho de afirmação dos valores democráticos, um trabalho de afirmação dos valores republicanos, um trabalho de conquista do Estado democrático de direito. Já em evento no Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro defendeu a auditoria dos votos e pediu por mais transparência, além de reclamar do TSE, que descartou as sugestões das Forças Armadas para uma maior segurança eleitoral. O voto é a alma da democracia. Ele tem que ser contado publicamente e auditado. Não serão 2 ou 3 pessoas que vão bater no peito, eu mando, vai ser assim, e quem agir diferente, eu vou caçar registro e vou prender. Isso não é democracia. E quem diria? O chefe do executivo brigando por democracia, onde naturalmente o que acontece é o chefe do executivo conspirar para se perpetuar no poder. As Forças Armadas, ao qual sou chefe supremo, foram convidadas a participar do processo eleitoral. E não vai ser jogado no lixo as observações, as sugestões das Forças Armadas. Eu quero que aqui, quem porventura votar no outro lado, o voto dele seja respeitado. Quem votar por lado de cá também seja respeitado. Não podemos enfrentar um sistema eleitoral onde paire a sombra da suspeição. Há uma democracia que é o voto contado. Agora há pouco, em evento de posse dos novos ministros do Tribunal Superior do Trabalho, Bolsonaro e Moraes se encontraram e trocaram cumprimentos. A gente está vendo aí a imagem desse momento. Foi nessa cerimônia no TST, que também contou com a presença de Edson Fachin e dos ministros Anderson Torres, Ciro Nogueira, entre outros. Ricardo Salles. Veja, é desejável que a institucionalidade seja mantida. Evidentemente, o presidente da República tem razão quando diz que os militares foram chamados para dar sugestões e as sugestões foram descartadas. Claro, evidentemente que o trabalho feito pelas Forças Armadas não é para ser simplesmente descartado. Se fosse assim, melhor que não tivesse sido convidado. Por outro lado, também o TSE não é obrigado a acatar todas as sugestões, mas poderia, e é de bom tom, que justifique cada um dos aspectos, cada uma das sugestões trazidas, o porquê que não as acolhe. Então, é essa falta de discussão, essa falta de transparência, muitas vezes, que acaba causando, inclusive, suscitando dúvidas na população. Porque vêm as Forças Armadas, apresentam, fazem análise, a convite à época do ministro Luiz Roberto Barroso, através do Tribunal Superior Eleitoral. Faz a análise, apresenta uma série de sugestões, críticas, etc. E essas são aparentemente descartadas sem uma devida explicação, ou sem que essa explicação seja tornada pública em detalhe. Talvez seja esse o motivo de grande parte das dúvidas das pessoas, porque nós também lembramos nesse momento que lá atrás a maior parte do legislativo, uma boa parte, pelo menos, era favorável a que houvesse a impressão do comprovante do voto junto com a urna eletrônica, né? Ao contrário do que tem sido dito por alguns e que se queria voltar ao voto impresso. Não é verdade. Nunca houve essa proposta de voltar ao voto impresso. O que era a proposta era que houvesse um comprovante impresso conexo com a urna, de tal sorte que a auditagem de votos e a contagem pública, que também é uma medida prevista no artigo, salvo engano, 221 da lei do Código Eleitoral, a contagem pública de votos pudesse ser realizada num caso de dúvida, ou recontagem, o que for necessário. Mas isso, sem o comprovante impresso, não é possível. Tanto não é possível que se tentou, em 2014, na eleição de Dilma, entre Dilma e Aécio, e não foi possível fazer.
Portanto, toda essa falta de explicações, ou pelo menos essa falta de explicações suficientes sobre cada um desses pontos, acabam militando a favor dessas dúvidas que pairam sobre o processo eleitoral. Quer dizer que tem fraude necessariamente? Não, claro que não. Mas pode ser que, mesmo não havendo fraude, persistam as dúvidas. E para que deixar permitir que essas dúvidas continuem se há oportunidade e tempo suficiente para que se fizesse um movimento público, aberto, bastante democrático, para que essas dúvidas todas acerca do processo eleitoral fossem detalhadamente comentadas, explicadas e até eventualmente rechaçadas, se fosse o caso. Você, Fiuza? Nós vimos ali o discurso do ministro Alexandre de Moraes. Ele faz muito discurso, né? Para começar, é um magistrado, é um integrante da Corte Judiciária Máxima do país. Eu me impressiono com a quantidade de discurso que se faz. O juiz não é um tribuno, o juiz não é um palestrante. E nós vemos quase que diariamente aqui nesse programa, nós estamos falando o tempo inteiro sobre afirmações retóricas desses ministros. E aí eu ligo com o que eu estava dizendo antes, quer dizer, o STF se faz de vítima. Essa ideia, né, que o ministro Alexandre fala desse discurso do Estado democrático de direito, da democracia, eu vou repetir, quem é que está ameaçando a democracia no Brasil? De onde vem essa nuvem imaginária, golpista? Da onde vem? É claro que nós não vamos cansar a beleza da nossa plateia, e nós sabemos que o ministro Alexandre de Moraes elegeu o presidente Bolsonaro como seu inimigo político. Todas as suas ações, 100% das suas ações, quando tem alguma repercussão política, são no sentido contrário do presidente. Em ano de eleição, ele entra nas prerrogativas do presidente da República. Ele impediu a nomeação pelo presidente da República do diretor-geral da Polícia Federal. Ele impediu recentemente uma ação tributária de redução de tributos por parte do presidente da República. Ele foi lá e cancelou. Ele age, você vê que as próprias plataformas, as big techs aí, que estão agindo com uma tentação aí bastante dirigista sobre seus conteúdos, o próprio Google, nesse percurso desse inquérito de fake news, veio a dizer que as medidas pretendidas ali, nessa jurisdição do ministro Alexandre, desse inquérito, configurariam censura prévia, que são justamente essas inclinações que ele tem de impedir. Ele está sempre falando que isso é fake news, ele diz que ele está combatendo o ódio, mas ele vai lá e age sobre a possibilidade de qualquer pessoa que ele venha a dizer, ou especular, ou alegar, que esteja participando desta urdidura de ameaça aos poderes, ele vai dizer essa pessoa que não pode falar. E ele vai lá e assinala e determina que a plataforma suspenda aquele perfil, aquela página. Ele chegou a atuar, o ministro Alexandre, que está falando em democracia, que está falando em respeito ao Estado de Direito, ele chegou a atuar sobre páginas fora do país, deixando a plataforma Twitter, por exemplo, preocupadíssima. Como é que nós vamos cumprir esse tipo de medida? Porque senão o ministro Alexandre de Moraes passa a poder mandar no planeta todo, que as plataformas são internacionais, são globais. Se ele atua, ele diz, não, mas este perfil, este usuário está ameaçando a democracia no Brasil. Se ele está em Londres, não quero saber, eu quero a supressão do canal dele, quero a desmonetização, tudo isso que eles fazem. Nada disso é compatível com o Estado democrático de direito, nada disso é compatível com a liberdade de expressão. O ministro Alexandre de Moraes está com tentações autoritárias, isso é evidente, estamos todos assistindo. Ele está numa batalha política contra o presidente da República. E eu volto a dizer, a alegação, a retórica é essa, é dizer que tem, e que infelizmente
ecoada por esse consórcio que um dia nós chamamos de imprensa, né? Existem umas forças bolsonaristas do gabinete disso, do gabinete daquilo, querendo botar a democracia abaixo. Onde é que nós vimos isso na sociedade? Eu não sei. Não, tem um cara que levantou um cartaz pedindo intervenção militar. Não é verdade que isso seja um movimento significativo, nem significativo. Nós temos visto até pessoas que são simpatizantes do presidente, mas não todas simpatizantes do presidente, as pessoas que criticam o Supremo indo pacificamente às ruas, caudalosamente às ruas, com as cores da bandeira brasileira, pedindo liberdade e respeito à Constituição. Onde é que está essa orquestração antidemocrática que o ministro Alexandre de Moraes, a qual o ministro Alexandre de Moraes se refere tanto? É isso que nós dissemos anteriormente. É um pretexto, né? Se cria uma história e ele aparece como aquele que pode perseguir, pode calar, pode prender, porque ele está supostamente defendendo aí a democracia brasileira de um ataque. Então, o que o presidente Bolsonaro fala do outro lado, ali, eu acho que também, quer dizer, o presidente, não achem que o presidente perde com isso. Quem perde somos nós. O presidente não perde com isso. O ministro Alexandre de Moraes, ele é um cabo eleitoral do Jair Bolsonaro. Cada vez que ele age dessa maneira dissimulada, mas em caráter de perseguição, ele motiva mais, não só os eleitores simpatizantes do presidente Bolsonaro, ele motiva boa parte, a maioria da sociedade, para aderir ao presidente, que é quem está gritando contra os excessos do STF. Então, o presidente está na dele. Quem está prejudicado com isso somos nós, a sociedade. O presidente está lá dizendo, mais uma vez, aquilo que a gente gostaria que o ministro explicasse. Se ele não explica nas suas palestras, ele poderia ir ao parlamento explicar, se o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deixar os outros senadores fazerem o seu papel de representantes do povo e dar guarida aos seus pedidos para esclarecimento. Que é isso. Se criou uma comissão de transparência que não pode trabalhar. Aí nós perguntamos ao ministro Moraes, isto é uma afirmação democrática? Criar uma comissão de transparência que não tem prerrogativa, que não tem efetividade na sua ação porque ela não é apreciada? É difícil a gente enxergar nisso democracia. Mota. O Fiuza tem razão. Nós falamos demais desses personagens, né? Parte dessa razão, da razão desse fenômeno, é o que o Tribunal Superior Eleitoral é o órgão máximo da justiça eleitoral. Mas ele é dirigido por ministros do STF. O mesmo STF que está em conflito com o presidente da República. O TSE, eu já falei aqui, né? O TSE deveria ser uma entidade neutra, preocupado unicamente com o processo eleitoral e nada mais. Assim como, por exemplo, cabe à Receita Federal recolher os impostos. Não cabe nem à Receita Federal, nem ao TSE fazer análises geopolíticas. Não cabe ao TSE se colocar como guardião da democracia ou desse ou daquele sistema político. Muito menos cabe ao TSE decidir se a minha opinião é ou não democrática. Não cabe ao TSE patrulhar o discurso nas redes sociais. Isso é um absurdo sem tamanho, mas é isso que está acontecendo. A gente viu ontem ou anteontem o anúncio de um acordo do TSE com o Telegram para implantar o que, na prática, é um patrulhamento do discurso. Agora, vocês imaginem se algum de nós chegar nos Estados Unidos ou em um país europeu e sugerir que os servidores públicos daquele país que cuidam das eleições, a partir de agora, também vão fazer a função de patrulhamento do discurso público. Vão checar o que está sendo dito nas redes, vão decidir se aquilo ali é ou não é democrático e vão punir aqueles que forem considerados antidemocráticos. Isso não tem absolutamente nada a ver com o processo eleitoral. Por isso, a fala do presidente Bolsonaro foi no centro do problema. O que a gente está vendo diante dos nossos olhos é a construção de uma narrativa que é o oposto
da realidade que nós estamos vendo. Não há um único ato do presidente Jair Bolsonaro que possa ser classificado de antidemocrático. Eu já fiz esse desafio aos críticos. Me mostre, me dê um exemplo, um único ato do presidente Bolsonaro que atente contra a democracia ou o Estado de Direito. Não há nenhum ato. Essa é a realidade.